Bom dia, amigos da natureza. Aqui é o professor Roberto do Preparado da Luz e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Viver no Campo. Estamos com a série Calendário Agrícola ou Calendário Biodinâmico, ou até, se você pode dizer, aí, uma série de astronomia agrícola, onde nós estudamos os astros, aí, as interferências do céu com todas as suas estrelas na vegetação. Então, se você quiser mais informações sobre o nosso conteúdo, entre no nosso site, que é www.preparadaluz.com.br, ou, se quiser, aí, entra nas nossas redes sociais, que está aqui na descrição, e também pode se inscrever, aí quem não se inscreveu ainda pode estar se inscrevendo para estar sempre recebendo o nosso conteúdo por e-mail. Então, entrando no assunto de hoje, nós vamos falar sobre as constelações e o que nós damos o nome como zodíaco. Então, antes de entrar no assunto, eu queria falar um pouquinho, dar um breve resumo do que nós falamos no podcast passado. E então, quem não assistiu, pode estar assistindo, está disponibilizado aí para vocês. E que nós falamos sobre a importância de você saber a observação, de saber observar o céu. E falamos da importância de você se localizar de acordo com os pontos cardeais. Falamos sobre as movimentações da Terra em relação ao Sol, em relação a toda a galáxia, em relação ao universo. E falamos aí de alguns astros, falamos sobre a movimentação em que os astros fazem, e que nós temos a sensação de que é o céu que se movimenta e que, na verdade, nós é que estamos nos movimentando. E falamos também, demos um breve início sobre as constelações. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundo aí sobre as constelações e o zodíaco. Bom, as constelações, como nós dissemos, ele é um conjunto. Se você fosse definir em simples palavras, seria um conjunto de estrelas. E nós dissemos que nós temos 12 ao longo de toda a eclíptica. Então, quem ainda não sabe o que é eclíptica, assista ao podcast passado que você vai saber um pouco mais sobre a eclíptica. E o zodíaco. Então, o zodíaco. O que é o zoo? Zoo vem de animal, porque nós vamos ver aí que as constelações, que são também aí os signos, eles têm aí a grande maioria é formado de animal. Então nós temos o carneiro, que é um animal, nós temos o leão, que é um animal, nós temos o caranguejo, o câncer, que é um animal, nós temos o Áries, que é um animal, nós temos o escorpião e assim vai. Então é por isso que nós temos o zodíaco, por isso que chama-se zodíaco de animais. Então quando você vai ler o seu mapa astral, nada mais é do que esse mapa seria a foto do céu quando você nasceu, o horário que você nasceu, como estavam esses astros em relação a essas constelações. Então, se você quer ter uma ideia melhor aí sobre toda essa eclíptica que nós estamos falando, que é esse arco em que as constelações e os astros eles estão localizados, você pode aí estar identificando, pode procurar na internet aí um mapa astral que você vai ver, vai ver aí, geralmente existe todas as ligações que se fazem em relação a isso. Então, o que eu quero dizer é que, de acordo com uma relação entre constelação, planeta, Terra, Lua, Sol, de acordo com essa relação, de acordo com eles estão alinhados, é que vai dar uma característica, uma força predominante. Então nós sabemos que as forças sempre estão aí. Os astros, as estrelas, todos eles estão emitindo forças a todo instante. E você pode até pensar, isso não é nada místico que eu estou falando, não tem nada de místico, isso é ciência. Então quem estuda aí um pouco
né, de astronomia ou até de eletromagnetismo vai saber que o nosso campo das ondas eletromagnéticas é amplo. Nós temos as ondas alfa, nós temos as ondas, os micro-ondas, nós temos as ondas gamas, as ondas de rádio, enfim, uma infinidade de ondas, e essas ondas emitem energia e que está a todo momento interferindo em tudo que está acontecendo aqui na natureza. Isso nós podemos dizer que são forças. Então essas forças estão a todo momento. Só que existem determinados momentos que elas estão com maior predominância. E é aqui que nós queremos identificar essa predominância dessas forças, e nós vamos ver que, se nós formos entrar na agricultura, nós vamos ver que, ou até falando dos animais, ou até de nós, do nosso corpo humano, nós vamos ver que, de acordo com isso, influencia a parte de uma parte específica da planta, ou seja, a parte da raiz, ou das folhas, ou das flores, ou dos frutos, ou uma parte do nosso corpo, ou de um órgão nosso. Em determinado momento existe uma predominância de influência na parte do estômago, ou na parte do coração, ou qualquer parte do nosso órgão. Então nós podemos aí falar horas e horas sobre isso, as relações que existem com esse alinhamento, e cada parte existe um ponto que liga tudo isso. Então, como eu falei para vocês, existem 12 grupos de estrelas ou de constelações que, né, nós também podemos dizer que é o zodíaco, tá? Então, são elas, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra ou Balança, né? O Escorpião, o Sagitário, o Capricórnio, o Aquário e Peixes. Então, todos esses vocês identificam, podem ser identificados, cada constelação correspondente a cada um desses signos. E que nós vamos ver que os astros, eles passam por essas constelações, e é isso que nós chamamos de alinhamento. Existe um alinhamento entre isso. Mas de onde vem o zodíaco? De onde vêm as constelações? Bom, nós sabemos que os antigos, como eu disse já para vocês, eles viviam aí observando o céu. Não existia entretenimento como nós temos hoje, e era muito comum ter uma relação maior aí com as estrelas. E ao observar o céu, se fazia-se desenhos. Então, todas as constelações, vocês vão ver que existe ali um desenho. Vocês podem encontrar o desenho de Áries, o desenho de Touro, o desenho de Leão, o desenho de Libra e tudo mais. Mas nós podemos colocar aqui, né, existe algo muito importante para nós quando nós estamos falando de força. Nós podemos ir além aqui. Nós podemos dizer que existe aqui, dentro de uma relação causa e efeito. Então nós podemos dizer que cada constelação dessa existe aí uma força, uma causa por trás disso, e que muitos, né, quem estudou muito sobre astrologia foi Jung, e ele coloca isso como os arquétipos, né? Jung falou muito sobre os arquétipos, ele entrou muito nessa área da astronomia, da astrologia, estudou muito sobre isso, e, claro, dentro de um comportamento aí, da personalidade, comportamento humano. Então nós temos os arquétipos. Então, né, o que é arquétipo? Arquétipo, em simples palavras, né, pessoal, é aquele conceito, aquela representação, aquele padrão de comportamento, né, que você pode até associar ele a uma personagem ou um papel social. Então, é claro que arquétipo são tipo, né, arque antigo, tipo é o tipo, né? Então, ou seja, arque antigo, tipicamente antigo, né? Algo que é típico, ou seja, um padrão,
um padrão antigo. Então, por exemplo, nós temos como arquétipo o arquétipo da mãe, então, que é um padrão aí, podemos dizer, universal, né? Então a figura, o tipo da mãe, né? O sábio, nós temos a figura do sábio, o arquétipo do sábio. Nós temos a figura ou o arquétipo do herói. Então, todos esses são imagens que demonstram um padrão de comportamento, um padrão, e aí nós podemos entrar aí, um padrão de manifestação. Então, esses arquétipos nós encontramos muito aí na mitologia, né? Então, toda a mitologia, quem gosta aí de mitologia, né, encontra a todo momento esses arquétipos. Então, como seria aí essa relação? Então, nós podemos dizer que tudo vai partir dessa força desse padrão, esse padrão como causa arquetípica, que vai manifestar nas constelações, que vai manifestar como forças cósmicas, que vai manifestar nos reinos da natureza. Então, existe essa linha, né, que nós podemos considerar como uma linha de causa e efeito, em que os arquétipos, as constelações, emitem forças cósmicas, elas influenciam toda uma movimentação, todo um estímulo, ela estimula o comportamento do reino da natureza, ou seja, o comportamento até dos minerais, o comportamento dos vegetais, dos animais e de nós, seres humanos. E aí você vai ver que essas influências, esses estímulos, eles vão se potencializando. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que de acordo com o alinhamento dos astros, eles vão potencializando. Cada planeta também representa uma força arquetípica, cada astro vai representar. Então, vamos colocar como um exemplo, a Lua, ela tem um ciclo em torno da Terra de 27 dias. E, então, além dela ter essa movimentação de rotação em torno da Terra, ela passa dentro do cinturão que nós falamos, dentro dessa eclíptica, ela passa por todas essas constelações. Assim como o Sol passa pelas constelações, a Lua vai passar pelas constelações e os planetas. Mas vamos pegar como exemplo aqui a Lua. Então, você vai ver que se a Lua estiver passando por uma constelação que tem uma força arquetípica, por exemplo, uma força arquetípica do elemento Terra, ela vai aí, por exemplo, influenciar uma parte da planta que está relacionada ao elemento Terra, como por exemplo as raízes. Então aqui só para dar um exemplo, tá? Então nós vamos ver que as constelações representam essas forças de acordo com os 4 elementos. Nós temos aí, cada constelação dessa tem uma correspondência com uma força dos 4 elementos da natureza, como água, terra, fogo, ar, tá? Então é por isso que vocês vão ver, esse é um exemplo das manifestações que podem estar acontecendo de acordo com o alinhamento. Então, para a gente, um exemplo prático do nosso dia a dia aqui por exemplo, o que a gente diz que é os nossos signos, né? Então, o que são os nossos signos? Ou seja, o nosso signo. Ou seja, a pessoa fala, você é de Libra. Por quê? Porque naquele momento o Sol estava alinhado. Quando você nasceu, né, naquele momento que você nasceu, o Sol estava alinhado, estava passando pela constelação de Libra. Então, aí você tem o seu signo, que está relacionado com esse alinhamento do Sol. Então, enquanto a Lua passa por essas constelações durante 27 dias, o Sol vai passar por essas constelações durante 365 dias.
e cada planeta vai ter o seu próprio tempo, o seu próprio período. Então, se cada constelação tem a sua força específica, cada planeta do sistema solar tem a sua força específica, quando esses elementos eles se alinham, eles se juntam, eles têm uma somatória, formam uma somatória de força que vai dar o comportamento, vai influenciar no comportamento dos elementos da natureza, vai influenciar até o que a gente chama de microclima. Então ele vai influenciar, né, nos minerais, vai influenciar nos vegetais, nos animais e no homem, e vai influenciar aí num clima, por exemplo, vai influenciar num microclima. Por exemplo, vocês vão ver que vai trazer forças de umidade, forças de calor. Então, na prática, tudo isso é importante você saber na hora aí de estar manipulando o seu calendário biodinâmico, o seu dia de plantio, o seu dia de colheita, o seu dia de manejo. Por quê? Porque nós vemos que você pode, é claro, plantar, né, sem olhar o céu, sem olhar as estrelas. Mas quando você tem as estrelas, você tem todo esse mapa do céu, né, nas suas mãos, você consegue aí até te ajudar na tomada de decisões. Você, o dia que você vai plantar, porque no calendário você vai ver lá. Aqui é o dia de plantio de sementes. Aqui é o dia de raiz, aqui é o dia de folha, hoje é dia de flor, hoje é o dia de sementes, de frutos. Então você consegue. E aí, mas e por quê? Porque no final de tudo isso, pessoal, o que nós estamos manipulando são as energias vitais dos nossos alimentos. Então é por isso que, imagina, que lembrando que tudo isso vai estar acontecendo, pessoal, dentro do seu corpo etérico e vai, é claro, estar manifestando no seu corpo físico, tá? Então, nós vamos ver que um alinhamento de forças vai, no final das contas, vai ter aí como resultante um alimento ou aquela parte que você plantou com mais, ou aquela parte da planta que você plantou com maior ou menor quantidade de energia vital. Então, se você utiliza esse alinhamento de uma maneira precisa, os seus alimentos vai ter muito mais energia vital. E aí isso vai refletir na sua produtividade, vai refletir na qualidade dos seus alimentos, vai refletir nas características organolépticas, que são o sabor, o cheiro, a cor dos alimentos. Então tudo isso, por isso que você vê que um alimento aí tratado dentro dessas condições tem outro sabor, tem outro gosto. E é claro aí, né, não poderia deixar de falar que vai aumentar o seu tempo de prateleira, ou seja, a durabilidade daquele seu alimento. Então nós sabemos aí, quem está acostumado, se você comer um alface aí, né, um sistema convencional, você vai ver que vai demorar aí 3 dias de duração, né? E enquanto que se você faça esse experimento, enquanto se você dentro dessa prática agrícola, utilizando o calendário, utilizando os preparados biodinâmicos, vocês vão ver que um alface, por exemplo, pode durar até 7 dias aí. Então vai demorar muito mais e com uma qualidade muito superior, um sabor muito superior. E por falar em preparados, né, é claro que quando você for aplicar os preparados, quando você for manipular os preparados biodinâmicos, também você considerando esses aspectos, né, de alinhamento das constelações, aí de todo esse alinhamento do zodíaco, de todas essas forças arquetípicas, você vai estar aí potencializando a sua aplicação dos preparados biodinâmicos. Tudo bem?
Então, esse era o assunto que eu queria falar para vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre constelações e sobre o zodíaco. E vamos estar voltando a falar mais aí sobre isso, que no final, ao você se deparar com o calendário biodinâmico, você não vai seguir ele cegamente, né? Você vai saber, você vai entender o que você vai estar fazendo, e tudo que você for manipular na natureza, você vai considerar esses aspectos, vai estar sempre aí praticando, e vocês vão ver essas forças na sua frente se manifestarem. Espero que vocês tenham gostado de mais este podcast e nos encontramos aí no próximo. Um grande abraço e até lá!